de volta com Tudo por Elas. Gostou desse tema? Ai, eu amei esse tema. Eu amei o clipe também que passou, que é do Francisco El Hombre. Triste Locomar é uma letra muito forte, muito significativa. E é um clipe muito bonito também. Muito lindo, muito bem feito. E agora eu acho que a palavra de peso realmente está com senhorita Anitta, né? Anitta, acho que falou bem ali quando o rapaz deu em cima dela, queria curtir com ela por ela ser a Anitta do funk, mas ela não serve pra casar? E aí, gente? Ficou complicado, mas assim, ela deu o recado dela e falou, olha, como assim? Pra curtição, eu sirvo. Agora pra namorar, eu não sirvo? Como assim? Só porque eu danço funk, rebolo minha bunda? Pois eu prefiro ser sozinha do que ser subordinada. Então esse é o nosso tema de hoje, Esse né, é o nosso tema de hoje, pra fazer você em casa pensar, será que vale a pena tá segurando uma relação, segurando um namorado que às vezes te dá ordens, o que você pode, o que você não pode fazer? Será que vale a pena? Será que às vezes não é melhor seguir a sua vida sozinha, curtindo, aproveitando? A gente não tá sozinha, eu e a Arla temos companhia para falar sobre esse assunto, não é isso? Temos uma companhia pra lá de especial, que é a psicóloga Alexandrina. Tudo bem? Oi, gente, boa tarde, Carla, boa tarde, Arla, boa tarde a todos os telespectadores, né? Boa noite, né? Porque tá quase final de tarde, já é a noite, né? É um fuso horário, a Alexandrina tá na Austrália, né? E aí lá é tarde, né? Gente, assim, na verdade, né, a gente tá falando com gente de todos os lugares do mundo, então, vamos lá, horário... Né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sempre digo assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou saudando em todos os horários, então já fica todo mundo aí saudado. Quem estiver fora, que tá num fuso diferente, como eu também tô, pronto. Mas Mas falando aqui do nosso assunto de hoje, seguindo as palavras, sábias ou não, palavras de Anitta, que você que decide, né, em casa, prefiro ser sozinha ou ser subordinada. A mulher decide hoje em dia, Alexandrina, como é que é esse ponto de vista do relacionamento? Será que é melhor continuar casada, tá numa relação, tá no status de namorando e aceitando ser subordinada e em algumas vezes até submissa, né? Qual a sua opinião, seu ponto de vista como psicóloga? Bom, eu vou falar não só como psicóloga, mas vou falar principalmente como mulher, né? Ótimo. Então, o que é que eu penso e o que é que eu compreendo disso? Que isso é uma decisão pessoal, né? É do sujeito, é da mulher. Se ela, eu acho que em qualquer das relações que ela esteja, ela tem que estar feliz, né? E uma relação em que a mulher está sob o jugo do outro, subjugada, subordinada, né? Numa relação de dependência, possivelmente ela não está feliz. Então, eu acho que isso é muito mais uma questão pessoal. Tem pessoas que vão ser felizes estando, né, numa condição de subordinação, porque estão ajustadas àquela relação disfuncional que a gente fala na psicologia, né, que se tem alguém exercendo uma relação de poder, uma relação de subordinação, e a relação está ajustada, ok, 50 tons de cinza, a pessoa está feliz, beleza, mas nos dias de hoje, o que é que a gente vê? Essas relações, elas vão gerar, muitas vezes, uma condição de satisfação na mulher, né? De satisfação de estar naquele contexto sob o jugo. Então, a Anitta, com toda a propriedade aí de mulher empoderada, nos traz essa reflexão, né, que, bom, ela escolheu, eu quero estar só, né? Eu não vou deixar de rebolar, de ser quem eu sou, de perder minha essência para poder estar nas regras do outro, né? Então, isso é a questão da autonomia, gente. E aí hoje, se a gente for ver isso, essa questão da subordinação é muito histórica, né? Vem de um lugar da mulher construído na sociedade. E aí a gente está rompendo com tudo isso. A gente está falando sobre isso, já mostra 3 mulheres discutindo sobre se mulher pode ou não ser subordinada. Isso é muito... É uma coisa que já fica a reflexão aí. Se a gente fosse voltar para trás na história, a gente veria que a gente não estaria aqui. 3 mulheres discutindo isso. A gente não tinha voz, a gente não tinha vez, e hoje a gente pode dizer, sim, eu escolho estar casado, ou eu escolho não estar casado. E eu estou feliz. Então, eu acho que em qualquer das relações, a busca da felicidade. Mas se você está bem estando com o outro, ok. Mas, assim, se a relação ela te traz violência
física, violência psicológica, se você está insatisfeito, se você está só para estar por um status, né, por uma questão, isso é na época lá para trás das nossas avós, né? É importante falar também, frisar que não é só também uma questão, a Alexandrina acho que vai concordar comigo, também não é só uma questão apenas de autonomia, é uma questão cultural também, né? Então, assim, nós fomos ensinadas, né, que a respeitar sempre o marido, ok, né, a gente tem que respeitar nosso parceiro, mas é sempre uma coisa assim, com um quê de machismo, sabe? Olha, é seu marido, ele dá a palavra final, ele que vai falar. A gente tem que pensar também, uma coisa interessante, que as leis, por exemplo, que são as leis que nos protegem enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, até um tempo atrás, eu vou citar aqui, a gente pode pegar na história, né? Há um tempo atrás, na década de 70, em Portugal, por exemplo, na Constituição de Portugal, a mulher, na Constituição, pertencia ao marido, ou seja, quem patrimônio. Era um patrimônio. Se o marido morria, ela pertencia aos filhos. Se ela não tivesse filhos, ela pertencia ao pai. Então, assim, na história da humanidade, nós mulheres, nós somos subjugadas, né, como um objeto masculino, né, de um homem, de propriedade deles. Então, isso perpassa até hoje. Por mais que a gente fale assim, a gente tem autonomia e tudo, mas está enraizado ainda, a gente está se desprendendo disso, né, Alexandrina? Mas a gente ainda é muito enraizado, né? Se a gente, esse bate-papo aqui, nós mulheres que temos acesso a várias coisas, né? Informação, mas assim, se a gente for pegar um outro Brasil que a gente sabe que existe, as leis são um pouco diferentes, né? O que é que você acha, Alexandrina? Eu acho que a gente não precisa ir longe não, no Brasil hoje, certo? Se a gente for ver, quando você casa, que você vai lá com um papel que institucionaliza, o homem não recebe o nome da mulher. Quem recebe o nome do homem é a mulher. Hoje ela pode escolher se ela vai agregar esse nome ao nome que ela tem, se ela vai somar, se ela vai querer colocar o nome ou não, né? O sobrenome. Mas isso tem a ver com esse contexto, né, de propriedade. Né, ainda que a gente viu. Isso tem a ver, se a gente for ver, na construção, mas se você for pegar um livro chamado da Simone de Beauvoir, ela diz que a mulher ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. Então, depende do contexto histórico que ela está inserido para ela poder construir quem ela é, enquanto mulher. Não vai muito longe, não. Esse que você disse, a gente teve uma série recente que ela trata essa questão da mulher ser cortejada e da mulher ser trabalhada para ser prendada e para ser escolhida por um homem. Né? Ela vai ser escolhida e aí nessa escolha, né, que ela está lá, ela é objetificada, né? Sim. E quem não é escolhida é preterida. Então, a gente, mais para trás um pouquinho tinha a história, né? Do ficar para titia. Né? Do ficar para titia. E quantas mulheres ainda hoje, semana passada, eu tive um relato disso, de uma pessoa que me disse assim, eu escutei de alguém dizendo que eu sou a única que não estou com alguém, que não estou acompanhada. Que não tem um namorado, que não tem um marido. Sim, daí. Se você estiver feliz nessa condição, tranquilo. Aí ainda fica muito nessa questão de quantas mulheres ainda hoje se sentem igual a série dos Bridgerton, né, que estão lá para poder ser escolhidas nessa vitrine. Né, e hoje a gente escolhe também, gente. Sim, mas isso tem tem essa autonomia, né, de ir à luta. Então, a pressão é tão grande, a pressão na mulher... Né? Desculpa, pode falar. Tô solteira, mas... A pressão para a mulher ela entrar em um relacionamento é tão grande que às vezes a pessoa nem quer um relacionamento, a mulher nem quer um relacionamento, mas ela entra em um relacionamento ruim, no qual ela aceita passar por diversas coisas que não são bacanas para poder manter um status de relacionamento e não ser subjugada. Não, né? Até porque foi criado muitas vezes naquela coisa assim, você vai crescer, casar, namorar, casar e ter filhos. Não pensou assim, onde entra ali, onde que eu vou poder estudar, trabalhar e decidir se eu quero casar ou não, se eu quero ou não ter filhos. Porque também é uma outra opção. Não é porque casou, beleza, ela casou, gostou de alguém, tá bem na relação, resolveu casar, mas e aí? Precisa dessa obrigatoriedade de ter o filho, de dar um herdeiro para o marido? Porque ainda tem essa cobrança, né, Alexandrina?
de que tinha que dar um herdeiro para o marido. Quantas mulheres não ficaram tentando a gravidez até vir um homem, né? Ter um filho varão para poder dar para o seu marido continuar o nome dele nas próximas gerações. E aí eu queria até perguntar também para a Alexandrina, o que ela acha. Você acha que o medo de ficar sozinha, faz a gente se submeter a algumas coisas por medo, né, de ficar sozinho? O que você acha? Bom, aí eu vou falar, e tenho vários relatos aí, se a gente for, alguns eu só posso dizer assim, né? A gente escuta muito no consultório essa questão do medo da solidão e do medo do abandono, né? Eu tudo tolera para que o outro não deixe a relação. E aí a gente vê algumas situações de quando são instaladas relações de dependência afetiva mesmo, né, que às vezes a mulher ela tem a condição de se bancar, mas ela está ligada ao outro, muitas vezes suportando até questões de violência, alguns séries de abusos, porque ela não consegue ficar só, porque ela não consegue romper. Gente, isso é doença, isso é vício, tal qual um vício em álcool, em drogas, né? Tem pessoas que são viciadas nas relações. É uma relação de dependência. Quando você não tolera ficar com o outro, e a privação, né, o distanciamento dessa pessoa causa no teu corpo sintomas, né, de acelerar o coração, eu não consigo viver sem, ele é meu oxigênio. Quantas vezes eu já escutei isso? Eu não vivo sem, eu vou morrer se eu não tiver o fulano. E faz tudo para ter, suporta tudo, tolera tudo. Então, isso é a base do que a gente pode dizer do adoecimento. Isso vem de construções, porque a gente aprende a amar com as nossas famílias, né? O modelo vem de dentro do nosso lar. Então, não necessariamente só pessoas que tiveram famílias disfuncionais com efeitos de álcool e droga para gerar dependência afetiva. É bem mais comum. Algumas pessoas permanecem sim, suportam tudo, toleram tudo. Isso não tem a ver só com o empoderamento no sentido do conhecimento. A gente vê aí pessoas que são sujeitas à condição de violência, desde aquela que está lá na classe C, D, E e também na classe A. E a gente viu o aumento disso com essa questão da pandemia, do isolamento social, dos casos de violência contra a mulher. Então, é importante frisar essa questão. Se você está, de alguma forma, sendo controlada, né, violentada, porque a violência ela não é só o outro te bater, tem violências que deixam marcas, sequelas, que são invisíveis, e essas marcas, às vezes, perduram a vida toda. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu. E até vale lembrar que recentemente terminou a novela da Bibi Perigosa, que era justamente esse caso, né? Ela tinha o filho dela, ela trabalhava, ela tinha como se sustentar, mas mesmo assim ela era dependente daquela relação que tanto mal fazia para ela e que levou ela até o crime. Adrenalina. Né? Viciada em adrenalina. Daquilo que... E a gente ficava em casa assistindo, achando assim, será que isso existe? Não, gente, isso é novela, mas isso existe, né, Alexandrina? Isso faz parte. É mais comum, Carlinha, e é mais comum do que a gente pensa, sabe? Às vezes a gente até acha que, porque aí vem da construção histórica, né? A mulher, ela é do cuidado, né? A mulher, se a gente for ver, a gente vê bem menos mulheres nas profissões aí mais ditas masculinas, vamos lá, o povo das tecnologias, né? Da área da matemática, economia, bem menos. Então, a mulher, ela é criada por lá, né? Ela é criada por cuidado. Então, a gente vê muito mais nessa área de assistência, né? Agora, eu, no meu caso, prefiro tratar o cuidado só lá dos meus pacientes do que levar para as minhas relações. Né? Enfim, uma construção. Agora, Yala, para quem acha que está ruim aqui no Brasil, né? Que aqui a gente ainda é obrigada a tantas coisas, a gente ainda tem mulheres submissas. Em outras partes do mundo, é ainda pior. Sim. A gente tem exemplos aqui como o Afeganistão, como o Nepal, como tantos outros lugares. A gente está vendo aí no Afeganistão, a expectativa média de vida para as mulheres afegãs é baixa, aproximadamente 45 anos. Milhões de viúvas mendigam para sobreviver, já que a pobreza e os conflitos armados, o casamento precoce e a violência por parte dos seus maridos e famílias são muito comuns. E tem também na República Dominicana do Congo,
não muito longe, né, as mulheres elas não podem assinar qualquer documento legal sem a permissão de seus maridos, mas possuem deveres de sobra. Por causa das constantes guerras, as mulheres congolesas facilmente podem ser encontradas abandonadas, sem maridos e com filhos, não recebendo nenhuma ajuda para se manterem. Se a gente for para o Nepal, no Nepal, gente, nesse país, as mulheres elas têm de se envolver em unidades partidárias para se protegerem e também protegerem suas casas. Existem casamentos precoces e no parto muitas mães jovens morrem. Além disso, os pais muitas vezes vendem as filhas até atingirem a idade adulta. Em Mali, por exemplo, as meninas elas são submetidas à mutilação genital, gente, é um absurdo, através de um procedimento muito doloroso. As mulheres locais se casam cedo e muitas delas também morrem durante o parto. E para a gente concluir, falar um pouquinho do Paquistão, porque nesse país as mulheres têm vidas muito difíceis por causa dos costumes que são verdadeiramente perigosos para elas. Meninas podem facilmente serem punidas por algo que seja do desagrado do noivo, inclusive mortas ou apedrejadas por adultério. Provar sua inocência muitas vezes pode ser impossível e os assassinos podem ser o pai ou o próprio irmão da vítima. Então, gente, aqui no Brasil, vale lembrar que a gente tem o nosso direito de ir, de vir, de falar e de pedir ajuda. Então, assim, a gente não tem. Se você está na relação porque você quer, porque você gosta de cuidar da casa, cuidar do marido, ok, beleza. Mas se você está sendo obrigada a isso, se você está se sentindo submissa, subordinada, você tem como sair dessa relação. Você tem como pedir ajuda, não é mesmo, Alexandrina? Às vezes às vezes as mulheres que estão vivenciando essas relações, elas não conseguem perceber que aquilo às vezes é tão enraizado, né? Mas eu sempre trabalho nesse sentido. Se você está satisfeito, como a Carla estava falando, né? Está satisfeito, tá feliz, ok, tranquilo, né? Mas se você começa a perceber que está fazendo algo só para agradar, né, só porque o outro espera de você ou está colocando em risco a integridade física, emocional, é hora de repensar. É hora de procurar ajuda. Tem vários serviços, né, que trabalham essa questão dos casos de violência e eu vou até um pouco mais além. Se você está só ficando desconfortável na relação, não percebe ainda, busca ajuda. Terapia existe para isso, gente. A terapia, você não precisa adoecer para procurar terapia. Né? Terapia é para você se autoconhecer, autoconhecimento, né? Trabalhar sua segurança, trabalhar o fortalecimento da autoestima. Porque se eu acredito, né? se a minha autoestima é baixa, eu acredito que se o outro me deixar, eu não vou arranjar ninguém, né? Eu coloco isso, eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Então, terapia existe para isso, para a gente poder fortalecer a nossa segurança, trabalhar com autoconhecimento, né? E, assim, essa questão dos comportamentos, gente, é muito cultural mesmo, que a gente estava vendo, em mim vai dando logo uma agonia, as imagens que vocês estavam mostrando, né? Vou ficando logo por causa da empatia, de me colocar no lugar, mas muitas dessas mulheres, elas só conhecem essa realidade, então elas nem percebem aquilo ali já é o que é conhecido, já é o que é esperado. Então, elas vivem aquilo ali sem nem entender que aquilo ali é uma condição de violência. E a gente, como tem outro olhar, já compreende como sim sendo uma questão de violência, né? de relações que a gente não consegue, às vezes, nem visualizar aqui, porque não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa realidade. Né? A nossa realidade a gente pode questionar, né, se essa questão da subordinação, a gente está podendo questionar se vai ter ou não vai ter filhos, mas muitas mulheres, ainda aqui também, no Brasil de hoje, passam por essa questão de não ter direito à voz, não ter direito à vez ainda, por viverem relações de abuso, por acharem que não vão conseguir sobreviver sem o dinheiro do homem, não vão conseguir sobreviver se sair, né? E aí tem medo do abandono, medo de ficar sozinha, medo da solidão. É muito comum. E falou de um assunto sério, que é assim, as pessoas às vezes perguntam assim, como é que ela está vivendo um relacionamento abusivo, por que não sai? Porque muitas vezes ela não consegue, quem está dentro da relação
não percebe o quanto abusivo aquele parceiro está sendo, o quanto abusivo psicologicamente aquele homem está sugando as energias e ela não consegue se dar conta, por isso que muitas vezes não sai. Então, não cabe a nós julgarmos o que a pessoa está passando, mas às vezes alertar aquela pessoa, olha, isso ele não pode fazer. Isso você tem como pedir ajuda, porque às vezes é difícil a gente que está vivendo a relação enxergar que aquela relação é abusiva. E a gente está falando de um contexto cultural, né, no qual essas mulheres estão inseridas num recorte cultural, e a gente está aqui no Brasil, assim, ainda bem que a gente tem recursos, né, para pedir ajuda. Somos livres, né? Somos livres, conhecemos, como a Alexandrina falou, nós estamos inseridos em uma outra realidade, então eu concordo com ela, eu vou sempre bater na tecla das mulheres buscarem terapia, das mulheres, dos homens, todo mundo façam terapia, busquem se autoconhecer para melhorar a sua relação com você mesma e com o mundo, né, Carla? Esse papo foi bom demais, mas eu não acredito que acabou. Passou muito rápido. Alexandrina, a gente só tem a agradecer. Por favor, passe seus contatos, suas redes sociais, o pessoal poder te acompanhar e quiser tirar alguma dúvida com você. Pronto. Alexandrina Vale Psicóloga. Pronto, tá aí no Instagram. No Instagram, né, para vocês poderem. Aí na bio tem meus contatos, clicando, vocês vão conseguir acessar aí. Eu estou muito feliz de poder ter discutido esse tema com vocês, né? Eu já pesquiso essa questão das relações de dependência afetiva desde 2001, quando eu conheci, né? Porque quando um psiquiatra me apresentou esse tema, e eu estou muito satisfeita de poder falar disso. Porque às vezes é tão institucionalizado mesmo, a mulher está tão inserida ali que ela não percebe mesmo, e aquilo passa a ser natural. Natural porque, gente, olha, ruim com ele, pior sem ele. Quem não escutou isso falou bem. Né? Ruim com ele, pior sem ele. Né? Olha, Alexandrina, mas não se despede não, porque a gente vai te chamar para participar de novo, tá bom? Ok. Na próxima a gente quer você aqui pessoalmente. Quer você também. Pessoalmente. Um beijo. Obrigada, Alexandrina. A gente vai ter oportunidade ainda. Um abraço. Olha, vocês fazem uma dupla muito legal, viu? Gostei. E hoje foi um trio perfeito. Foi um trio perfeito. Gostei muito da energia, viu? A dupla tá fluindo muito legal e eu gostei de poder estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho sobre isso. Que bom. Obrigada. Pois até a próxima. Um abraço. Boa noite. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai ficando por aqui. E terça-feira que vem. Terça-feira que vem tem Tudo por Elas, com outros temas muito interessantes pra gente discutir. Um beijo! Tchau, tchau, gente. Até mais. Vamos.